também do outro 98, esse aqui, ó. A inovação faz parte do DNA da fábrica. Podemos iniciar, então?
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Damos início a mais um evento promovido pela FECEMA, Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, que no próximo ano comemorar 20 anos de intensa atuação aqui em Santa Catarina e no Brasil afora. A FECEMA, ela surgiu a partir da união e da cooperação de várias câmaras de mediação e arbitragem aqui de Santa Catarina e do Paraná, que por volta do ano de 2001, 2002, começaram a surgir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a lei de arbitragem. E um dos principais objetivos da FECEMA é justamente o de disseminar, divulgar e incentivar as boas práticas da mediação, da arbitragem, da conciliação, dispute boards, entre outros métodos adequados de solução de conflitos. E, por isso, busca sempre trazer temas atuais para debater e para mostrar à sociedade a evolução desses métodos perante as nossas legislações. E um desses temas que hoje tem sido muito comentado, explorado, é justamente o tema que o nosso palestrante irá discorrer, que é sobre a nova lei de licitação e contratos administrativos e a previsão do uso dos métodos adequados de solução de conflitos. Então, o nosso palestrante é o Dr. Joel de Menezes Nibler. Ele é doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de cursos de pós-graduação, ex-presidente do Instituto de Direito Administrativo, o IDASC, de Santa Catarina, é autor de artigos publicados em revistas especializadas e de 6 livros na área de Direito Administrativo, e coordenador de um recentíssimo e-book sobre o tema, que hoje eu tive a oportunidade de conhecer e adorei, sugiro que todos procurem, ali pelo Google dá para encontrar, né, doutor? E, na verdade, não é um e-book, mas é um livro, porque é uma obra completa sobre o assunto. Então, doutor Joel, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade nessa noite e, principalmente, por compartilhar, trazer para a gente esse tema que é tão interessante, tão propício e tão importante para todos nós. A palavra é sua. Giordani, muito obrigado. Queria agradecer as palavras, a gentileza, né, da apresentação. Aproveito também para agradecer o convite que me foi formulado pelo João da Silva Matos e parabenizar a FECEMA pela iniciativa e pela discussão. Nós temos novidades em relação a esse assunto, de fato, em razão da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, e é uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui hoje à noite com todos vocês e discutir um pouco sobre esse assunto, né, que é a arbitragem na administração pública, um assunto que eu reputo de fundamental importância, né, para a própria administração pública, é um assunto de interesse da administração pública, é um assunto que a administração pública precisa entender melhor e entendendo melhor, passar a utilizá-lo com mais frequência, porque eu tenho profunda convicção que arbitragem, dispute board, mediação são caminhos muito vantajosos para a administração pública, muito mais vantajosos do que a resolução de controvérsias por parte do Poder Judiciário. Pois bem, essa questão da arbitragem e desses outros meios de resolução de conflitos, né, de controvérsias, chamados meios alternativos, e há também alguma controvérsia sobre essa adjetivação como alternativo, é um tema e uma discussão que vem de longa data, né, vem de muito tempo, e a doutrina e
e a jurisprudência, né? Nós temos precedentes bem antigos, inclusive, dos tribunais superiores, reconhecendo essa possibilidade de arbitragem na administração pública, mas sempre com alguma, vamos dizer assim, algum nível de desconfiança, né? E lá pela década de 90, talvez, o TCU prolatou alguns precedentes, acho que muito equivocados em relação a esse assunto, né? Meio que contrários à utilização da arbitragem por parte da administração pública. Mas o assunto avançou, né? E a grande objeção do TCU naquela época é que não havia uma previsão explícita a respeito, uma previsão explícita na lei a respeito do uso da arbitragem por parte da administração pública. De acordo com o TCU, então, a arbitragem pela administração pública, né, a participação da administração pública em arbitragem feriria o princípio da legalidade. Esse era o grande óbice, essa era a grande oposição do Tribunal de Contas da União. Mas, com o tempo, essa posição foi vencida, foi sendo flexibilizada, sobretudo pela evolução da doutrina e da jurisprudência do Poder Judiciário, né, que reconheceu de uma forma mais clara, né, a legalidade e a possibilidade, portanto, da administração pública recorrer à arbitragem. Como eu falei, então, tem havido uma evolução em torno desse assunto, e essa evolução também passa pelo plano legislativo. Nós temos referências a esses meios alternativos de resolução de controvérsias na lei de concessões, na lei de PPPs, na lei de mediação e dissolução alternativa de disputas na administração pública. Então, há uma lei, inclusive, específica para isso, que é a Lei 13.140 de 2015, e propriamente até na lei de arbitragem, a Lei 9.307 de 96, especialmente com as alterações que foram promovidas pela Lei 13.129 de 2015. Então, nós estamos aí num processo de assentar esse entendimento, esse uso da arbitragem por parte da administração pública nacional. Eu acredito que a Lei 13.129, que alterou a Lei da Arbitragem, a Lei 9.307 de 96, ela representa um bom marco, né? A coisa fica muito firme, né? Acho muito difícil, diante da atual redação da Lei 9.307, alguém dizer que a administração pública não pode usar a arbitragem ou estabelecer qualquer tipo de questionamento nesse sentido, porque a lei é muitíssimo clara. O parágrafo 1º do artigo 1º da lei prescreve que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, a coisa fica muito clara. Destacando também o parágrafo 3º do artigo 2º, que daí diz que a arbitragem que envolve a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Em face dessa evolução que tem havido no âmbito da jurisprudência, da doutrina e também no plano legal, né, tem havido um aumento significativo do uso da arbitragem por parte da administração pública. Anos atrás era bastante incipiente, né? E agora isso vem sendo ampliado de forma, ano a ano, de forma significativa. Esse mês, ou mês passado, saiu inclusive um estudo, um levantamento que foi feito em 7 câmaras de arbitragem do país, né? De acordo com o estudo, 7 das 8 maiores câmaras de arbitragem que atuam no país, e é um monitoramento que vem sendo feito há alguns anos, pelo menos desde 2018. E de 2018 para 2019, houve um incremento substancial na participação da administração pública em arbitragens. De acordo com esse estudo, em 2019, se detectou 48 novos casos de arbitragem envolvendo a administração pública, apenas em 2019 e nessas 7 câmaras. Sendo que o total de arbitragens de todos os assuntos não envolvendo a administração pública, arbitragens privadas, total, né, com a administração pública, privada, total de arbitragens foi de 277. Ou seja, as arbitragens envolvendo a administração pública, elas em 2019 representaram 17% das novas arbitragens no geral.
né, de todas as arbitragens havidas nessas 7 principais câmaras em 2019, a participação da administração pública, arbitragens envolvendo a administração pública representam 17%. Em 2018, esse percentual era inferior a 10%. Então, de 2018 para 2019, houve um crescimento superior a 7%. Né? De menos de 10%, passamos para 17%. Eu acho que é um número bastante significativo. Né? De todas as arbitragens nessas 7 principais câmaras com atuação no Brasil, né? De todas as arbitragens, 17% do total tem como uma das partes a administração pública. Então, a arbitragem na administração pública é algo que vem crescendo, né, de uma maneira expressiva, vem se assentando, vem se estabilizando, e nessa medida, cada vez que vai sendo mais utilizada, a ideia vai se difundindo, né, a ideia vai se espalhando. As pessoas, o debate acerca da arbitragem na administração pública se torna mais presente. Os agentes administrativos passam a ter mais contato com a arbitragem, né? Com estudos, com debates, participando de congressos, com proposições por parte de empresas interessadas em contratar com a administração pública, ou que contratam com a administração pública. E por se tornar mais presente, ocorre também uma espécie de desmistificação da arbitragem, né? É mais presente, vai sendo mais conhecido e, portanto, vai se desmistificando, né? Porque se você não tem aquilo como presente, se você não tem contato, se você não tem conhecimento, se é uma coisa distante, você tende a dizer que aquilo não é para você, que aquilo é uma coisa muito complexa, que aquilo é muito difícil de entender, que aquilo... Daí começa a haver alguns preconceitos, algum tipo de resistência por parte da administração pública, como se a administração pública fosse prejudicada por optar pela arbitragem. O desconhecimento leva a isso. E o conhecimento sobre a arbitragem produz o papel inverso, que é desmistificar, que é mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças, que não tem nada demais, que não é uma coisa assim tão complicada, e que a arbitragem não é desvantajosa para a administração pública, muito pelo contrário, é uma solução, na minha percepção, extremamente vantajosa para a administração pública. Como falei no início, a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, ela trouxe um artigo, né, na verdade, uma seção, né, e há, então, 4 artigos específicos sobre meios alternativos de resolução de controvérsias. Então, a nova Lei de Licitações e Contratos tratou do assunto, valorizou o assunto, os meios alternativos de resolução de controvérsias, esclareceu alguns aspectos, e, nesse sentido, ela também estimula cada vez mais a adoção da arbitragem por parte da administração, desmistifica, desfaz pretensos questionamentos ainda sobre a legalidade, se pudesse haver ainda, né, apesar de toda a previsão já existente, torna, portanto, alguma coisa mais presente, mais factual, mais acessível por parte da administração pública e, na minha percepção, estimula, né, tratando o assunto, dando segurança, esclarecendo sobre seus aspectos, estimula o seu uso por parte da administração pública. Na minha percepção, né, pela minha experiência, no quadro que nós temos hoje, né, sobre a arbitragem na administração pública, repito, tem havido um crescimento significativo, tem havido um crescimento exponencial, de ano a ano. Mas, na minha percepção, a arbitragem vem sendo utilizada pela administração pública de forma assim mais frequente e mais substancial, né, naqueles casos, naqueles contratos realmente de valores muito elevados, né, normalmente, quase em sua grande maioria,
quase sua grande maioria, não, quase na sua totalidade, nos contratos que têm a ver com delegação de serviços públicos, concessão de serviço público e parceria público-privada. Isso representa, eu não tenho um dado aqui concreto, objetivo, em mãos, eu não conheço esse levantamento, mas é a impressão que eu tenho como um advogado que é especialista em licitação em contrato e que atua nessa área. A grande maioria, né, talvez se aproximando da totalidade, eu chutaria alguma coisa assim em torno de 80%, 90%, das arbitragens envolvendo a administração pública tem por objeto contratos de concessão, contratos de parceria público-privadas, esses grandes contratos de delegação de prestação de serviço público. E eu acho que o próximo passo que se precisa dar, né, em relação à utilização de arbitragem por parte da administração pública, é sair desse objeto mais restrito, desses grandes contratos de concessão em parceria público-privada, e a administração pública passar a adotar a arbitragem para outros tipos de contratos, e para contratos que não necessariamente precisam envolver valores tão altos, tão elevados, né? Para contratos de valores médios, né? Se compararmos com contratos de concessão, não há porquê, né, só utilizar a arbitragem para contratos de concessão, de parceria público-privada ou contratos que envolvam centenas de milhões de reais ou bilhões de reais, né? O grande desafio, portanto, na minha percepção, do atual estágio da arbitragem hoje na administração pública nacional é ela se disseminar, né? O grande desafio é fazer a administração pública, de uma maneira geral, não só aqueles órgãos e entidades que trabalham com infraestrutura, não só aqueles órgãos e entidades que têm contratos de concessão ou de PPP, mas fazer com que a administração pública, no seu todo, compreenda o que é a arbitragem e os meios alternativos de resolução de controvérsias no seu todo, né, em todas as suas modalidades, que essa compreensão venha junto com uma percepção de desmistificação, né, de entender que não é nada, que não há nenhum bicho de 7 cabeças, que não é desvantajoso para a administração pública, muito pelo contrário, e para que, então, a administração pública no seu todo passe, sim, a utilizar os modos, os meios alternativos de resolução de controvérsias com mais frequência, para que isso possa ser mais usual, para que isso possa ser mais, enfim, frequente, para que isso faça parte do cotidiano, do dia a dia, verdadeiramente, da administração pública nacional, dos órgãos e entidades que compõem a administração pública nacional. Bom, a Lei 14.133, né? Essa lei tramitou no Congresso Nacional por uns bons anos. Teve uma tramitação toda esquisita. A lógica política parece que é a negação da lógica. O processo legislativo ele avança, daqui a pouco ele para, fica meses parado, ano parado, daqui a pouco ele avança, ele se atropela e para de novo. Essa tramitação foi toda esquisita. Ela começou no Senado, foi aprovado no Senado, relator o Fernando Bezerra, foi para a Câmara dos Deputados, acho que, salvo engano, em 2017, mais ou menos, salvo engano, 2016, 2017. Daí tramitou na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados pegou esse projeto que veio do Senado e fez um amplo debate, então, sobre uma nova lei de licitações e contratos. Foi um debate bastante plural, e isso é de se elogiar. A Câmara dos Deputados realizou várias audiências públicas, convidou diversas entidades, convidou diversos especialistas para falarem sobre licitações e contratos, para darem as suas opiniões sobre licitações e contratos. Então, eles aprovaram também, fizeram lá um substitutivo, alteraram bastante aquele projeto que vinha do Senado, aprovaram, né? A Câmara também aprovou. A Câmara aprovou em mais ou menos ali setembro, outubro de 2019. E quando ela aprovou, tinha
diz que me diz, assim, que logo iria para o Senado e que o Senado meio que muito rapidamente aprovaria, que já havia um acordo e que até antes de 2020 já se teria a nova lei de licitações e contratos. Isso não aconteceu. E, na verdade, aconteceu uma coisa muito estranha. A Câmara aprovou, ali no final de 2019, né, nos últimos meses de 2019, o projeto de lei ficou parado na Câmara dos Deputados, depois de aprovado, por mais de ano. Levou mais de um ano para o projeto sair da Câmara dos Deputados, do momento que ele foi aprovado, e chegar no Senado Federal. Por alguma razão, o projeto legislativo, o projeto de lei não saiu da Câmara e não foi para o Senado. Ficou um ano parado, um ano na gaveta. Esquecido. Diretora da Ninguém FECEMA. mais falava do assunto. Daí, daqui a pouco, no dia 2 de dezembro do ano passado, 2020, no final de 2020, depois de um ano, esse projeto aportou no Senado, chegou no Senado, repito, um ano, né? E praticamente são prédios, como se fosse o mesmo prédio, né? São prédios vizinhos, um ano para ir de um prédio para o outro. Chegou no dia 2 de dezembro, e no dia 12 de dezembro, esse projeto foi deliberado, houve uma sessão deliberativa, uma sessão de votação do Senado Federal e aprovado pelo Senado Federal. Ou seja, ele fica um ano parado para sair de um prédio e ir para o outro, e em em 10 dias, ele é recebido pelo Senado, e em 10 dias o Senado vota e aprova. Provavelmente sem discussão nenhuma. Daí, o Senado aprova em dezembro do ano passado, 12 de dezembro do ano passado, e todo mundo então na expectativa. Enfim, agora tem um projeto, o projeto vai para a sanção da Presidência da República e logo então teremos a nova lei de licitações e contratos. O Senado daí enrola esse projeto e fica com esse projeto sob o pretexto de fazer uma revisão, de redação, de sistematização. O Senado fica com esse projeto por uns 3 meses, vai lá para uma comissão do Senado que muda várias coisas de conteúdo, materiais, daqui a pouco voltam atrás, voltam para a redação que foi aprovada inicialmente, e, enfim, ele vai à sanção da Presidência da República, foi sancionado e publicado no dia 1º de abril. Parece piada pronta, né? Mas a lei de 1º de abril, do dia da mentira. Houve vetos da Presidência da República e agora o zum diz respeito aos vetos da Presidência da República. Algumas pessoas estão dizendo que há um movimento para derrubar alguns vetos que foram opostos pela Presidência da República. Vamos ver. Então, temos a nova lei de licitações e contratos. Diante dessa nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133, da novidade, né, porque agora, 1º de abril desse mês, né, nós estamos no mês em que entrou em vigência a nova lei de licitações e contratos. Muito vem se discutindo a respeito dos méritos dessa nova lei. A lei é boa, a lei é ruim, a lei representa avanços, não representa avanços, enfim, o Congresso Nacional fez um bom trabalho, teve um bom desempenho ao aprovar essa nova lei de licitações e contratos. Essa lei é boa, enfim, é boa ou é ruim? Isso é uma questão muito subjetiva, né? Uns vão gostar, outros não vão gostar, uns vão achar mais ou menos, vão ver aspectos positivos e negativos. Eu não gostei dessa nova lei de licitações e contratos. Eu não gostei. A minha opinião é bastante negativa sobre essa lei 14.133. E por quê? Explico rapidamente aqui, fazendo um parênteses para depois voltar e tratar da arbitragem, porque essas minhas ponderações têm a ver com isso. Por quê? Por que eu acho que ela é negativa? Por que eu acho que ela é ruim? Eu parto da seguinte questão, né? Uma questão que talvez seja uma premissa. Por que o Brasil precisaria de uma nova lei de licitações e contratos, substituindo a 8666/93, que era, até então, hoje ainda é lei de licitações e contratos, porque ela é vigente ainda por 2 anos, vai haver um período de convivência entre os regimes antigo e o novo, né? E a administração pode optar por licitar por um ou por outro durante os próximos 2 anos. Mas por que a gente precisava de uma lei para substituir a 8666/93 e essas outras leis existentes sobre licitações e contratos? Por que uma nova lei de licitações e contratos? Por que é necessário uma nova lei de licitações e contratos? Ou por que seria necessário? Seria necessário uma nova lei de licitações e contratos, nós precisaríamos de uma nova lei de licitações e contratos, porque a lei atual, o pressuposto é que ela não serve. Se ela servisse, eu não precisava de uma nova lei.
E o pressuposto é que não dá para... O pressuposto é que o problema da Lei 8666/93 não era um problema pontual, né? Alguma coisa que se pudesse fazer um ajuste aqui, um ajuste acolá. Porque se fosse uma coisa pontual, se aprovaria, então, uma lei com alterações na Lei 8666/93 e não se faria uma nova lei do zero. Bom, precisamos de uma nova lei porque a lei atual, a Lei 8666/93, é ruim, ela tem problemas. Diante disso, diante dessa constatação, então a gente tem uma segunda pergunta pela frente, uma segunda questão pela frente. Eu preciso de uma nova lei de licitação porque a atual não serve, ela é ruim. Tá. Então, se eu vou fazer uma nova lei de licitações, porque a atual é ruim, eu tenho que saber o que tem tão ruim nessa lei atual, porque se eu vou fazer uma lei nova, eu não vou repetir o problema da lei atual, né? Se eu vou fazer uma lei nova porque a atual é muito ruim, se eu vou fazer uma nova, então a nova não tem que ter o mesmo defeito, eu tenho que fazer uma nova com outra solução, né? Com outro caminho, com um caminho diferente da lei atual. E por que a Lei 8666/93 é tão ruim? Eu acho que ela é muito ruim, que nós realmente precisaríamos de uma nova lei de licitações e contratos. Mas qual é o grande defeito? Qual é o grande pecado da 8666/93? O grande pecado da Lei 8666/93, na minha avaliação, é que ela é excessivamente burocrática, excessivamente formalista, excessivamente engessada e excessivamente desconfiada em relação aos agentes administrativos, o que deixa os agentes administrativos com muito medo de fazer qualquer tipo de coisa. Esse é o grande defeito, na minha avaliação, um grande pecado da Lei 8666/93. Então, se fosse para fazer uma nova lei de licitações e contratos, para substituir a 8666/93, essa nova lei tinha que inaugurar um outro modelo. Tinha que ser uma lei mais racional, não tão burocrática, não tão formalista, uma lei que confiasse nos agentes administrativos, que acreditasse nos agentes administrativos, que trouxesse um procedimento mais ágil, mais moderno, mais célere, que municiasse a administração pública com instrumentos, com mecanismos para que ela pudesse contratar, firmar contratos mais vantajosos. É isso que se espera de uma nova lei de licitações em substituição 8666/93. O problema da Lei 14.133, e por isso que eu não gosto dela, é que ela, na sua essência, ela reproduz, e pior, ela agrava o modelo excessivamente burocrático, excessivamente formalista, excessivamente engessado e excessivamente desconfiado da Lei 8666/93. Eu vou dar a vocês um dado objetivo. Isso daí não é opinião, não é minha opinião. Isso é um dado objetivo, que é um indicativo disso, dessa reprodução desse modelo burocrático, formalista, engessado e desconfiado. A Lei 8666/93, porque é muito burocrática, é uma lei muito detalhista, ela tem 126 artigos. É uma lei que amarra 126 artigos. A Lei 14.133 tem 194 artigos. Se você pegar as duas leis e colocar no Word, que conta ali o número de palavras, a Lei 8666/93 tem 29.000 palavras, a Lei 14.133 tem mais de 40.000 palavras. Ou seja, a Lei 14.133 é muito mais detalhista, vai muito mais em pormenor, ela é muito mais burocrática, ela é muito mais formal, ela é muito mais engessada, ela é muito mais desconfiada do que a Lei 8666/93. Por isso que eu não gosto dela. Nós precisamos de um outro modelo de licitações e contratos. E, infelizmente, a Lei 14.133 não trouxe esse outro modelo de licitações e contratos. Infelizmente, ela não trouxe. Ela, repito, reproduziu e agravou o mesmo modelo da Lei 8666/93. Então, eu acho que, depois de tanto tempo sofrendo com a 8666/93, padecendo nas mãos da 8666/93, nós mereceríamos coisa melhor. Perdemos uma grande oportunidade, até porque acho muito difícil que, num curto ou médio espaço de tempo, alguém se anime para discutir de novo uma nova lei de licitações e contratos. E o problema é que essa lei, desse jeito, ela engessa,
não nos dá muitas possibilidades, ela amarra mesmo, a gente fica preso a esse modelo. Reproduz e agrava o modelo. É uma lei que é muito complicada para a administração pública, muito complicada. Tem coisas boas? Tem pontos positivos? Tem qualidades? Tem. Você vai encontrar aqui, acolá, um outro artigo que seja interessante, que seja legal, que haja avanço, como esse assunto aqui relativo aos meios alternativos de resolução de controvérsias. Mas, no seu todo, na sua essência, não. Na sua essência, não. É a lei que nós temos, é a lei que foi aprovada. Também não adianta ficar reclamando. A gente, agora, a essa altura, nos resta enfrentar essa lei de peito aberto, né? Tratar dela, interpretar essa lei e tentar construir, em razão dela, o melhor entendimento possível. Tem uma frase, eu não me recordo agora qual é o autor, que diz assim: mais importante do que o texto da lei é a interpretação que se faz dele. Temos, todos nós que trabalhamos com licitações de contratos, que trabalhamos com a administração pública, um grande desafio pela frente. É uma missão de construir um entendimento positivo sobre essa nova lei, um entendimento que possibilite à administração pública conseguir bons resultados nos seus contratos administrativos em relação a essa nova lei. O modelo é errado. O problema é que o modelo é errado. Esse é o grande efeito. E o modelo errado se reproduziu nos contratos administrativos, que normalmente são os objetos das arbitragens. A licitação vai ao Poder Judiciário, né? Quando há uma relação contratual, daí que se prevê lá a arbitragem, se faz uma convenção arbitral, e daí que o assunto, na fase contratual, que vai à arbitragem. O modelo errado, ele afeta os contratos. E qual é esse modelo errado? Que é o da 8666/93 e é o da Lei 14.133. Os contratos administrativos aqui no Brasil são caracterizados pelas chamadas, aqui no Brasil e em alguns lugares da Europa, sobretudo na França, que é o modelo, a origem muito influenciou nosso direito administrativo e é o modelo que é adotado nos nossos contratos administrativos. Os contratos administrativos são caracterizados pelas chamadas cláusulas exorbitantes, são marcados pelas cláusulas exorbitantes, que são prerrogativas concedidas por lei em favor da administração pública, que põe a administração pública numa posição de superioridade em relação aos contratados. Os contratos administrativos desenham relações verticais. A administração pública está em posição de superioridade em relação aos contratados. Não são relações horizontais, são relações verticais. A administração pública tem uma série de prerrogativas, ela pode alterar sozinha, unilateralmente, os contratos administrativos, dentro de certos limites, mas pode. Ela pode rescindir unilateralmente, ela pode aplicar sanções administrativas gravíssimas aos contratados, que podem, essas sanções administrativas podem, unilateralmente, às vezes ela tem um dissabor a um problema lá com o contratado, há uma discussão com o contratado e às vezes, para prejudicar o contratado, ela aplica uma multa num percentual elevadíssimo, ela declara o sujeito inidôneo, aplica uma sanção de impedimento de licitar e contratar, e um negócio desse pode inviabilizar, pode quebrar uma empresa. E muitas vezes quebra, não poucas vezes, muitas vezes quebra. A administração pública, de acordo com 8666/93, ela tem que pagar. Né? Tem um contrato, o contrato diz que ela tem que pagar depois de tantos dias lá de reconhecido pela administração que o sujeito fez o que tinha que fazer. Então, a administração tem a obrigação de pagar, mas o fato é que, pela lei, se a administração não paga, praticamente não acontece nada, porque o contratado ele não pode alegar exceção do contrato não cumprido, não imediatamente. O contratado tem que permanecer cumprindo o contrato, na Lei 8666/93, por pelo menos 90 dias, e só depois disso ele pode pleitear a suspensão da execução do contrato ou a sua rescisão. Durante 90 dias ele tem que ficar sem receber, executando o contrato como se tudo estivesse normal. Na Lei 14.133, praticamente a mesma coisa. O prazo foi reduzido de 90 para 60 dias, mas é muito próximo. Então, o contrato aqui no Brasil é caracterizado por essas cláusulas exorbitantes que conferem uma série de vantagens e prerrogativas em favor da administração e contra o contratado. Eu não sou contra essas prerrogativas, essas cláusulas exorbitantes, acho até que são importantes, mas as minhas críticas elas são excessivas,
ter a figura da cláusula exorbitante, eu não acho que seja equivocada, porque é uma proteção ao interesse público, muitas vezes necessária. Agora, do jeito que foi posto na legislação, especialmente no 8666/93, elas são excessivas demais. Há um mau uso delas, muitas vezes arbitrário por parte da administração pública, injusto com os contratados. E eu talvez não tivesse tanto problema se houvesse cláusula exorbitante, se, por outro lado, se conferisse direitos aos contratados e se oferecesse aos contratados meios efetivos para que eles fizessem valer os seus direitos. Talvez o grande problema da lei de licitações de contratos é que a lei até reconhece direitos aos contratados, mas não oferece a eles meios efetivos para que eles exerçam os seus direitos. Isso equivale... Um momento, doutor, eu acho que alguém abriu o microfone sem querer, já fechou. Desculpa. Isso equivale a negar o direito. Dá um exemplo bem prático. Né? De novo, eu tô lá, fiz um contrato com a administração, tenho um contrato com a administração, fui contratado. Daí é um contrato de 12 meses, vamos dizer assim. Né? Sou uma empresa média, daí eu tenho um contrato lá que é 1 milhão por mês, que eu tenho que receber e tem um custo altíssimo para executar esse contrato. Daí executo o mês, não recebo. Tenho que continuar prestando serviço. Se eu sou uma empresa média, se eu não sou uma empresa com muito estofo, olha, nisso aí eu já me enrolo. Né? Tirar do caixa, vamos dizer assim, ó, se o sujeito, se a administração tem que pagar 1 milhão, vamos dizer que o meu custo é 900 mil, meu lucro seria 100. Pô, saiu 900 do meu caixa, eu não recebi. Daí passa mais um mês, não recebo de novo. Mais um mês, não recebo de novo. O que eu faço? Eu preciso receber. O que eu vou fazer para receber? Eu vou entrar com uma ação de cobrança no Poder Judiciário contra a administração pública? É o que, em princípio, eu posso fazer. Se eu entrar com uma ação de cobrança contra a administração pública, se eu, depois de 90 dias de inadimplemento, rescindir o contrato, e daí entrar com uma ação de cobrança contra a administração pública, meus amigos, até que eu receba isso, não há como receber isso. É totalmente inviável que isso aconteça hoje no Brasil. Né? Se acontecer uma exceção, uma grande exceção, é muito difícil que aconteça, totalmente inviável é exagero, mas é muito difícil que o sujeito receba um negócio desse antes de 10 anos. Mas muito difícil. O provável é que ele leve em torno de 2 décadas para receber. Então, você vai dizer, o contratado tem direito de receber o pagamento? Tem. Mas ele tem meios para fazer valer o seu direito? Não tem meios. Ele fica refém da administração pública, ele fica nas mãos da administração pública. Ele precisa fazer o que a administração pública quer. Tem 2 efeitos esse negócio. Tem 2 consequências. Primeiro, o custo de transação com a administração pública é muito alto. Contratar com a administração pública, por isso, é muito arriscado, porque o contratado não é protegido. Se, pelos termos do contrato, acontece numa situação, um aumento abrupto do dólar, por exemplo, e o contratado, em razão disso, tem direito à revisão contratual, ele pede para a administração pública dá de ombros, nem responde o pedido dele, e ele com obrigação de fornecer, e a administração diz assim, meu amigo, se você não fornecer, vou lhe declarar inidôneo. Então, enfim, não adianta nada você dizer para ele que ele tem direito ao equilíbrio, mas a administração pura e simplesmente nega, e com a recusa da administração não tem o que fazer, porque se ele ia ao Poder Judiciário para pedir isso, olha, é muito difícil de ganhar numa liminar. Mas muito difícil. O juiz vai receber, vai dizer que é contra a administração, que os atos administrativos presumem-se legítimos, que tem o princípio da supremacia do interesse público. Então, ele não vai ganhar liminar, provavelmente não vai ganhar liminar. O juiz vai remeter essa ação aí para uma dilação probatória, para que se faça uma perícia depois no curso da ação. Até que se faça essa perícia, vão anos. Vão anos. Então, o risco de contratar com a administração pública é muito alto. Risco de inadimplemento, risco da administração pública não adotar as providências contratuais que ela se compromete no contrato a adotar, risco de, diante de um litígio da administração pública, a administração pública, como uma medida de constrangimento sujeito a penar o sujeito indevidamente, inclusive com sanções que impedem o sujeito de licitar e contratar contra os órgãos e entidades da administração pública, o risco é altíssimo. O custo transacional é muito alto. E esse risco é precificado pelo mercado. Então, se eu vou contratar
dentro de um ambiente com segurança jurídica, com previsibilidade, se a outra parte do contrato descumpre a sua parte e eu tenho que fazer, e eu tenho medidas efetivas para corrigir aquilo, né, e céleres, eu tenho um determinado custo de transação. Então, eu consigo baixar meu preço. Agora, se eu contrato num ambiente sem segurança jurídica, como é contratar com a administração pública, se a administração não paga, eu estou ferrado. Se a administração recusa o aditivo, eu estou ferrado. Se eu falar que não vou entregar porque ela não fez, ou não tomou a providência que deveria ter tomado, ela me aplica uma sanção administrativa e me ferra de vez. Então, assim, isso é precificado. O preço vai lá em cima. A administração pública paga mais caro por isso. Então, é extremamente vantajoso para a administração pública criar um ambiente com mais segurança jurídica, criar um ambiente contratual mais equilibrado. Isso não é desvantajoso para ela, isso é vantajoso. A administração pública no Brasil ela não conseguiu entender isso ainda. Ela se acostumou com essas cláusulas exorbitantes, porque ela está numa zona de conforto. E é difícil mesmo para quem usa essas cláusulas exorbitantes, que está acostumado com elas, né? Pensar assim, não, eu vou me despir dessas cláusulas exorbitantes, eu não vou mais usar essas cláusulas exorbitantes, eu vou fazer contratos mais equilibrados, eu vou oferecer meios melhores e mais efetivos para que os contratados façam valer os seus direitos. É difícil o sujeito se convencer que ele, abrindo mão de direito, ele vai ter vantagem. Mas é isso que acontece, porque ele, abrindo mão desses direitos, dessas prerrogativas, ele, abrindo mão de um contrato assim desequilibrado, ele construindo um contrato mais equilibrado, ele reduz o custo de transação, isso impacta na precificação e ele vai pagar mais barato. Isso é vantajoso para o interesse público. Isso a administração precisa entender. E esse desequilíbrio contratual ele também tem muito a ver com corrupção. É o maior fator gerador de corrupção do Brasil. Isso praticamente não é falado por ninguém, praticamente não se fala sobre isso. Promotores, quando vão falar de combate à corrupção, eles querem falar de aumentar a pena, de não prescrever nunca os crimes, são coisas assim, né? Mas eles não atacam a causa, né? Eles não atacam o ambiente. O ambiente que é propício à corrupção está lá. Esse ambiente desequilibrado é propício à corrupção. Aquele exemplo lá que eu estava dando, o sujeito firmou um contrato, prestou serviço um mês, não recebeu. Prestou serviço 2 meses, não recebeu. Ele está sem pagar os compromissos, está sem pagar imposto, está sem pagar os empregados, ele está desesperado, ele precisa receber. Ele vai na administração para receber, a administração pública diz, olha, para você receber, você tem que me pagar propina. Olha, ele é empurrado para isso. Ele está nas mãos da administração pública. Não estou querendo justificar o sujeito que comete um ato de corrupção, mas o ambiente leva a isso. Esse ambiente desequilibrado. Então, se nós tivéssemos um ambiente contratual mais equilibrado, o contratado não estaria tão vulnerável, não estaria tão exposto e não teria razão nenhuma. Se ele tivesse um meio efetivo para fazer valer o direito dele, ele não teria razão nenhuma para aceitar um pedido de propina ou coisa assim, ou as razões para que ele pudesse aceitar ou ser empurrado para uma situação como essa seriam reduzidas muito substancialmente. Então, uma grande medida contra a corrupção é um ambiente de contratação na administração pública mais estável, com mais segurança jurídica, mais equilibrado. E o ponto é que o modelo de contrato da Lei 8666/93 é esse modelo desequilibrado, baseado nas cláusulas exorbitantes, e esse modelo foi reproduzido na Lei 14.133. É o mesmo modelo, é o mesmo desequilíbrio, é o mesmo custo de transação, é o mesmo risco elevadíssimo, altamente elevado de contratar com a administração pública que impacta no preço e que gera corrupção. A Lei 14.133 reproduziu o mesmo modelo, com as mesmas cláusulas exorbitantes. O que tem de diferente é uma coisinha ali, uma coisinha acolá. E isso é muito ruim. Tem coisas boas, você olhando a lei em relação aos contratos? Tem uma novidade ali, tem uma novidade acolá, ok? Mas o modelo é o mesmo. A essência é a mesma. É isso que está na lei. Repito, não adianta ficar reclamando. É a lei que foi aprovada, é a lei que a gente tem. Agora, nesse momento, se é a lei que a gente tem, vamos tentar construir
uma interpretação, um entendimento sobre essa lei que seja um entendimento positivo, que seja bom para a administração pública. Vamos, então, tentar nos apegar, valorizar e potencializar as coisas boas que existem na nova lei, na Lei 14.133, as qualidades da Lei 14.133. E um dos aspectos positivos diz respeito a essa seção, esses artigos, que são os artigos 151, 152, 153 e 154, que tratam dos meios alternativos de resolução de controvérsia. O artigo 151 prescreve que, nas contratações regidas por esta lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, e faz referência específica à conciliação, à mediação, comitês de resolução de disputas e arbitragem. Que isso pode ser utilizado no caso de direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes, normalmente pela administração, e cálculo de indenizações. O artigo 152 diz que a arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade, reproduzindo o que já está na lei de arbitragem. O artigo 153 prescreve que os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsia. Então, mesmo o contrato que não previu a convenção de arbitragem, ele pode ser aditado para isso, para passar a prever. E o artigo 154 prescreve que o processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Então, temos aqui um bom avanço. Então, veja, esses meios alternativos, eu queria fazer algumas observações, então. Esses meios alternativos de resolução de controvérsia não foram postos na lei como obrigatórios. A lei autoriza a administração a usá-los, até porque todos os meios alternativos de resolução de controvérsia dependem da vontade das partes e, portanto, dependem também da vontade da administração. O que nós precisamos fazer agora, nesse momento? Convencer a administração a utilizar. E não só, como eu observei antes, naqueles grandes contratos, nos contratos de concessão, nos contratos de parceria público-privada, naqueles contratos de centenas de milhões de reais. Não. Vamos utilizar, vamos trazer esses meios alternativos de resolução de controvérsia para o dia a dia da administração pública e de todos os órgãos e estágios da administração pública. Eles precisam fazer parte do cotidiano da contratação administrativa. E por que precisam? Porque é vantajoso para a administração. É vantajoso para o contratado e, por via de consequência, é vantajoso para a administração. E por que é vantajoso para a administração? Porque quando a administração pública põe lá no seu contrato que a resolução de controvérsia dá-se por um desses meios alternativos, ela sinaliza para o contratado. Ela dá um sinal para o contratado. Ela diz assim, ó, contratado, né, eu não quero um contrato totalmente desequilibrado. Contratado, eu pretendo respeitar esse contrato, pretendo cumprir esse contrato. Eu não estou contratando de má fé, como muitos órgãos e entidades de administração pública fazem, porque já fazem sabendo que não vão cumprir o contrato. Eu quero, e a minha intenção, que eu estou de boa fé, é cumprir o contrato. Se tiver algum problema, eu não vou me escorar no biombo do Poder Judiciário, eu não vou me escorar na demora do Poder Judiciário, que leva décadas para resolver um litígio em relação à administração pública. Eu admito e já prevejo aqui que nós vamos nos valer de um meio alternativo de resolução de controvérsia que, no mínimo, tem uma vantagem evidente, que é muito mais rápido. É muito mais rápido. Já foi muito mais rápido, né? No geral, essas grandes câmaras, hoje, as arbitragens não estão assim tão rápidas, tão céleres, né? Algumas levando assim 2 anos, às vezes mais do que isso. Antigamente se falava em 6 meses, então já está demorando um pouco também, mas assim, se você comparar com o que seria um processo judicial, mas a vantagem assim, não tem nível de comparação. Então, você comunica aos interessados em firmar o contrato. Olha, meu amigo, se tiver um problema, você não vai precisar discutir 20 anos. Você vai discutir 1 ano. Eu não vou me esconder, eu não vou descumprir o contrato escondido, valendo-me do biombo da falta de celeridade do Poder Judiciário. Eu estou, no mínimo, me comprometendo com você em dispor de um meio de resolução de controvérsia que é célere, que é rápido. Ok. De um lado ou para o outro, a gente vai resolver isso mais rápido do que o Poder Judiciário.
Então, isso é muito bom. O sinal para o mercado é muito positivo. E por que se utiliza tanto em concessão em PPP? Porque na concessão em PPP, a administração ela quer atrair interessados, né? Porque tem que fazer o aporte lá de capital na frente. A lógica da concessão em PPP é que você contrata o privado e o privado faz o investimento, o privado põe o dinheiro na frente, e normalmente muito dinheiro, né? Os investimentos são de milhões de reais. Então, daí a administração, como ela quer atrair, ela diz, aqui tem a arbitragem. Porque isso é bem interpretado pelo mercado. Agora, nos contratos cotidianos do dia a dia, a administração pública não tem essa preocupação, mas deveria ter. Deveria ter. Se ela fizesse isso, repito, a sinalização era de um ambiente mais equilibrado, com mais segurança jurídica, tanto mais pessoas e pessoas de boa fé, bons parceiros se interessariam em contratar com a administração pública, o custo de transação seria reduzido e a administração receberia propostas mais vantajosas. Então, o grande desafio hoje, na minha percepção, é sair desses contratos de concessão de PPP, desses contratos de centenas de milhões de reais, de bilhões de reais, e trazer isso para o cotidiano da administração pública. Fazer a administração pública perceber que isso é vantajoso para ela. Porque se ela prevê arbitragem, ela dá um sinal de segurança jurídica, diminui o custo de transação, ela tem um preço melhor. Ainda que não a curto prazo, ainda que não imediatamente, mas a médio prazo, pelo menos a médio prazo, ela tem um resultado muito melhor. Então, acho isso fundamental. É o grande desafio. Uma outra questão que eu gostaria de salientar, em face da Lei 14.133, é que há uma previsão específica sobre o Dispute Board, né? O Comitê de Resolução de Disputas. E isso foi interessante, porque a lei da arbitragem não falava dele, não fala dele de forma específica. Então, aqui, na Lei de Licitações e Contratos, há uma referência específica ao Comitê de Resolução de Disputas e há uma alternativa que eu acho muito positiva para a administração pública. Muito positiva, né? O Comitê de Resolução de Disputa ele pode já ser previsto já na contratação, né? E o comitê já ser instaurado junto com a contratação e ele tem uma atuação preventiva, ele acompanha a execução do contrato, e ele vai acompanhando a execução do contrato sem que haja qualquer controvérsia, qualquer litígio, né? E havendo qualquer situação controversa, esse comitê ele já vai se pronunciando e já vai dando as suas orientações. Então, ele é preventivo, ele resolve, ele evita controvérsias em potencial. Então, eu acho que o Dispute Board, com esse sentido, ele é muito positivo, porque ele evita controvérsia. Evita que se chegue numa situação de controvérsia. Ou, pelo menos, uma controvérsia que leve a uma resolução de disputa como arbitragem ou mesmo Poder Judiciário. O Dispute Board também pode ser ad hoc, né? Você pode ter um contrato sem um Dispute Board que o acompanhe, que seja previsto já desde a contratação, mas diante de uma controvérsia, ainda no nível administrativo, ainda numa discussão entre a administração e contratado, é possível, então, que se nomeie um comitê de disputa para apreciar essa controvérsia, e esse comitê de disputa, então, pode dar uma decisão que vincula as partes ou uma decisão que não vincula as partes. As partes têm autonomia para decidir qual o efeito da decisão ou do ato que provém do comitê de disputa. E mesmo nos casos que se prevê uma decisão do Dispute Board que não vincula, o Dispute Board é muito positivo para a administração pública, sobretudo para a administração pública. O que eu vejo hoje, pela minha experiência como advogado público, como advogado que trabalha com licitação e contrato, né, que assessora muitas empresas que têm contratos com a administração pública, eu vejo o seguinte: hoje os agentes administrativos estão com muito medo dos órgãos de controle. Então, às vezes há uma situação que é um tanto quanto controversa, né? O agente administrativo até entende que o contratado tem um direito, que ele teria razão, que aquilo não deveria ser daquele jeito. Daí vem um pleito do contratado, mas o agente administrativo fica com medo de deferir esse pleito. O contratado pede um aditivo, o agente administrativo pensa assim: olha, mas isso aqui pode se entender diferente, pode ser que o Tribunal de Contas ache que não seja assim, que eu não poderia conceder,
que esse aditivo não deveria ser feito, e daí vão entender que o aditivo foi formalizado, ele gerou dano ao erário. Então, o agente administrativo está com muito medo hoje em dia. E por estar com medo, ele não toma decisão. Ou ele muitas vezes prefere negar. Né? Hoje, não fazer entre aspas, melhor do que fazer. Porque se você não faz nada, você não é penalizado. Agora, se você faz alguma coisa, você corre risco de ser penalizado. Então, um comitê de disputa, com decisões ainda que não vinculem, eles podem corroborar uma posição da administração pública. Né? Vem um pedido de aditivo, você submete esse pedido de aditivo, então, a um comitê de disputa. O comitê de disputa, então, tem uma decisão, ainda que não seja vinculante, mas uma decisão tomada por especialistas e uma comissão e uma decisão tomada por especialistas, fundamentada, que recomenda uma decisão para um lado ou para o outro, para fazer o aditivo, por exemplo. Os agentes administrativos, eu acho que, com isso, se eu fosse um agente administrativo, né, eu me sentiria muito mais prestigiado, muito mais confortável para tomar uma decisão e para formalizar, por exemplo, um termo aditivo, se um comitê de disputa, né, formado por especialistas tem uma decisão, ainda que eu não tivesse vinculado a ela, se esse comitê de disputa tem uma decisão fundamentada, recomendando a produção desse termo aditivo, a celebração desse termo aditivo. Isso daria um grande conforto para a administração pública. Um grande conforto para a administração pública. E esse conforto é verdadeiro mesmo, porque a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, prescreve que os agentes públicos só podem ser penalizados em caso de dolo e erro grosseiro. Então, num caso como esse, numa decisão que, eventualmente, os agentes administrativos se sintam desconfortáveis, ressabiados, ou mesmo com medo, né, diante daquela situação que pode gerar uma polêmica perante os órgãos de controle, ainda que depois os órgãos de controle venham a discordar daquela decisão e da orientação que foi dada pelo Dispute Board, é muito difícil que o agente administrativo seja penalizado, que ele, pessoalmente, sofra algum tipo de reprimenda, se ele tomou a decisão amparado na recomendação ou na decisão de um Dispute Board. Isso protege. É muito difícil dizer que o erro é grosseiro se um Dispute Board, por exemplo, formado por 3 especialistas, e 3 especialistas renomados, 3 especialistas que tenham uma certa notoriedade, ou, enfim, que tenham uma certa reputação no mercado, se 3 especialistas concordarem e recomendaram que aquilo fosse feito daquele jeito. Então, mesmo o Dispute Board, que gera uma decisão não vinculativa, pode ser que, né, as partes podem escolher, pode vincular ou não vincular. Mas mesmo assim, um modelo mais fraco, mais suave de Dispute Board, que traz uma solução que não vincula as partes, é muito útil para a administração pública, porque dá um estofo maior para que a administração pública tome suas posições. Um outro ponto que eu acho que que é bom mencionar aqui na nova Lei de Licitações e Contratos, é o artigo 154, que diz que a escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputa observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Tinha uma discussão se seria necessário fazer licitação para escolher a Câmara de Arbitragem ou os árbitros. Né? Então, me parece aqui, claro, no artigo 154, que não tem que fazer licitação nenhuma. Né? Se fosse para fazer licitação, não ia falar que observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Né? Ele diria, faça a licitação. Então, está muito claro que isso não se dá por meio de licitação. Tem uma discussão até se a indicação do árbitro ou mesmo a escolha de uma Câmara, se isso representa uma relação contratual ou não. Marçal Justem Filho defende que a escolha do árbitro não é um contrato administrativo, mas sim um ato jurisdicional lateral por parte da administração pública. A escolha da Câmara, sim, e a relação com a Câmara me parece que seja uma relação contratual. A grande maioria da doutrina reconhece que isso daí se dá por inexigibilidade de licitação, que, enfim, de toda forma, no frigir dos ovos não é necessária a licitação. Mas, enfim, a escolha precisa ser justificada por critérios técnicos e transparentes. Então, acho importante porque afasta a história da licitação. Vai surgir uma dúvida diante desse dispositivo, que critérios seriam esses? Né? Se seria necessário coletar propostas diferentes ou fazer uma espécie de cadastramento ou credenciamento ou coisa do tipo. No entanto, me parece, né, e pela experiência que eu tenho com essas demandas de arbitragem,
que, enfim, o melhor é que o contrato já indicasse a Câmara, né? Agora, de todo modo, isso pode ser indicado depois. Agora, me parece que existe uma singularidade em relação à escolha da Câmara e dos árbitros, né? E a administração pública tem que ter a liberdade de exercer um juízo discricionário sobre isso, diante do contrato, diante do litígio, né? Entender qual a Câmara que é mais apropriada e que ela pode considerar mais adequada para os seus interesses, mais alinhada aos seus interesses, que talvez tenha um perfil mais ou menos do lado da administração, mais compatível com os seus interesses. As empresas privadas fazem isso, né? Então, não é justo recusar isso à administração, dizer que a administração pública ou que os órgãos da administração pública não pudessem fazer o mesmo. Então, há perfis diferentes, há corpo de árbitros diferentes, de diferentes especialidades, com diferentes experiências, com diferentes formações. Então, acho que é totalmente legítimo que a administração pública exerça um juízo discricionário e que, portanto, esse juízo discricionário compete ao gestor da administração pública para a escolha do árbitro e para a escolha da Câmara, o que afasta, na minha percepção, de uma maneira muito categórica, qualquer tipo de licitação pública ou, ainda que seja assim, algum tipo de processo seletivo, competitivo, que seja pautado por critérios objetivos. Agora, a escolha precisa ser evidentemente motivada, evidentemente justificada. Então, meus amigos, na minha percepção, a Lei 14.133 ela é bastante ruim, porque ela repete o mesmo modelo excessivamente burocrático, formalista, engessado, desconfiado da Lei 8666/93 em relação aos contratos administrativos, o mesmo modelo desequilibrado de contratos administrativos. Mas há coisas boas na Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. Dentre essas coisas boas, esses dispositivos que dizem respeito aos meios alternativos de resolução de controvérsias, porque eles afirmam a possibilidade, reafirmam, reiteram a possibilidade da administração pública valer-se deles, utilizar deles, e isso ajuda para que a administração pública os compreenda, os conheça, ajuda para que eles sejam desmistificados e para que eles sejam incorporados no dia a dia, no cotidiano da administração, o que, na minha percepção, é o grande desafio hoje, diante da nova lei de licitações e contratos e diante do atual cenário da administração pública nacional e dos seus contratos administrativos. O grande desafio é fazer com que isso ingresse, que isso faça parte do cotidiano da administração pública, dos seus contratos administrativos. Eu torço muito para que isso aconteça, porque se isso acontecer, isso gera um ambiente contratual mais equilibrado, o risco de transação com a administração pública diminui bruscamente, o que impacta na precificação, portanto, a administração pública tende a firmar contratos que lhes são mais vantajosos, e também a prevenção ou a escolha desses meios alternativos de resolução de controvérsias, inclusive de caráter preventivo, como é o caso do Dispute Board, ele é um grande instrumento de combate à corrupção. Nós temos uma das nossas missões de olhar para essa lei e tentar ver coisas positivas, qualidades e tentar potencializar essas qualidades, trazer esses meios alternativos de resolução de controvérsias para o dia a dia, para o cotidiano da administração pública. Essa é uma das grandes missões. Pessoal, muito obrigado pela atenção e pelo convite. Doutor, muito lúcidas, muito pragmáticas suas observações, sua análise. E eu confesso que, à medida que eu fui escutando, aquela empolgação que eu tive quando eu conheci a lei e vi esses artigos sobre os métodos adequados, nesse momento ela se multiplicou. Por incrível que pareça, no meio desse panorama um tanto escuro, né, que você nos mostra, mas o que me ocorreu é que, com a previsão da mediação, da conciliação, dos dispute boards, talvez tenhamos aí as ferramentas necessárias para contornar essas dificuldades, como o engessamento da lei, como as cláusulas exorbitantes, e vejo principalmente na mediação e na conciliação uma janela muito grande
para que o administrador ele consiga realmente criar esse equilíbrio. E, da mesma forma, o outro lado, com a possibilidade do diálogo franco e aberto, com a possibilidade da intervenção do mediador, né, como o facilitador da comunicação entre as partes. Então, uma vez eu ouvi uma frase, e não sei dizer de quem, que dizia assim, que aonde a cultura não chega, a lei faz chegar. Então, talvez, nesse ponto, né, nós precisávamos realmente ter a previsão desses métodos, embora as leis da mediação, da arbitragem já trazem essa previsão, mas precisávamos ter ela aqui também na lei de licitação para dar mais conforto aos gestores públicos nesse sentido, de caminhar para essas soluções dialogadas ou, eventualmente, para uma solução adjudicada, como é a arbitragem, para criar essa cultura, desmistificar e, principalmente, perder esse medo, né, de usar o novo, de usar o diferente. Então, muito obrigada pelas suas palavras. Tenho certeza que os meus colegas arbitralistas, mediadores que estão aqui, eles estão vibrando, assim como eu. Uhum. E vou passar rapidamente, porque nós temos muitas perguntas e acredito que todos queiram ouvir os seus posicionamentos acerca delas. Então, vamos iniciar aqui pelo Patrick, que ele pergunta como a administração pública poderá aplicar na prática os meios adequados de solução de conflitos. Prevendo nos seus contratos, que já acontece muito, né? Como eu falei, nos últimos anos tem ocorrido um aumento substancial da presença da administração pública nas arbitragens, no total das arbitragens realizadas no Brasil. Né? Foi feito esse estudo que, em 2019, a administração pública fez parte de 17% das arbitragens, fez parte em 48 arbitragens de 277 do total que foi levantada em 7 grandes câmaras com atuação nacional. Então, tem havido uma ampliação substancial. O que eu acho que é o problema é que ainda é muito restrito a esses contratos muito grandes. Né? A gente precisa trazer isso para o dia a dia de toda a administração pública, dos municípios, dos estados, de todas as secretarias. Não tem razão nenhuma para isso ficar num patamar assim, só para esses contratos tão grandes. Tá? Enfim, você tem várias câmaras, você tem várias soluções diferentes, tem muitos árbitros à disposição que têm uma formação muito melhor do que os juízes, que conhecem o caso. Né? Normalmente você tem muita dificuldade com juízes nessa matéria de contratação pública, porque grande parte dos juízes não tem formação específica. Às vezes os erros, assim, as confusões são crassas, assim, com todo respeito. Né? Tem muitos juízes muito competentes, evidentemente, mas muitos não conhecem, até porque eles têm que tratar de tudo, muitas vezes, ou passam a vida estudando vários assuntos e não tiveram tempo de se especializar naquilo. Na arbitragem, você conta com gente especializada. Então, eu acho que o grande negócio é trazer para o normal, para os contratos normais, para o dia a dia, para os municípios. Os municípios têm que entender isso, o Estado tem que entender, né, para poder aplicar. Então, nós temos opções de arbitragem, porque você vai falar, Câmara, Brasil, Canadá, uma fortuna. Calma, não precisa, não é isso. Né? Então, que ela fique, então, com esses, e ela e essas maiores, fiquem com esses contratos, então, muito altos, tal, mas a gente precisa trazer para o normal, para os contratos do dia a dia da administração. E aí vai se abrir uma possibilidade de trabalho também, de mercado fantástica, sempre, o que vai ser, no final das contas, muito vantajoso para a administração. Ela tem que entender que a arbitragem não é esse negócio de valores elevadíssimos e de milhões e de centenas de milhões. Não precisa ser assim. Então, a gente tem que quebrar isso, essa lógica. Vamos trazer para as câmaras de Santa Catarina as Sim, tabelas. Claro, olha quantos municípios nós temos, nos nossos estados. A gente precisa fazer, eu não sei como, um trabalho de convencimento. As pessoas precisam se aproximar, precisam ver que tem as câmaras, que são organizadas, que são estruturadas, tem árbitros que conhecem o assunto, tem câmaras com uma lista de árbitros, com listas de árbitros formidáveis. Nós temos diversos especialistas em Santa Catarina em direito administrativo, em questões de engenharia, nós temos muitas faculdades, muitos cursos, nós temos uma academia muito forte aqui, temos muita gente qualificada e habilitada para tratar dessas questões.
Como diz o nosso amigo Carralho, nós temos que popularizar É isso, a esse é o arbitragem, a ponto. mediação, tornar acessível para todos É os isso aí. casos. Muito bom. O Alberto Lima, ele pergunta como imaginar que a arbitragem vai evoluir na administração pública se esta sempre se utiliza da morosidade do pagamento, e não da celeridade? De mais de 2 bilhões Isso aí, esse é o ponto, né? A gente tem que, é uma questão cultural, a gente tem que Só um momento, convencer. doutor. Desculpa. A gente precisa convencê-los disso e eles precisam entender. A gente precisa também confiar em bons gestores, em gestores que não corruptos e que não querem se esconder no biombo da lentidão do Poder Judiciário e que querem contratos mais vantajosos. Eu conheço muita gente na administração comprometida com isso, sabe? Que quer o bem, que quer o melhor, que quer que a administração contrate melhor, que tenha contratos mais vantajosos, tem um corpo de servidores públicos muito comprometidos com isso. Agora, eles precisam entender esse negócio. Precisam entender. Se eles entenderem, eles fazem. Eles vão fazer. Né? Eles têm que ver que... Só que é um tanto quanto difícil dizer para um sujeito que ele abrir mão de direito vai ser bom para ele. É uma coisa não muito simples. Né? Dizer o seguinte, hoje você paga quando você quiser e o sujeito fica na sua mão. Abra mão disso. Né? E um dos meios de abrir mão disso é optando aqui por esses meios alternativos, ou adequados, enfim, como preferir chamar. E ao você abrir mão disso, você vai contratar melhor. Né? Precisa colocar na cabeça dele isso, ele tem que entender isso. Mas não é tão difícil. Agora, o assunto tem que ser mais discutido, tem que ser mais debatido, tem que ser, eu acho que muitos gestores não tiveram contato com isso. Eu tive um caso, por exemplo, no ano passado, uma disputa numa obra de engenharia aqui em Santa Catarina, e eu daí propus, eu via que parte da administração pública estavam bem intencionados também. Daí eu propus, o que vocês acham de a gente fazer um dispute board? Daí, assim, será? Pode ser e tal. Mas aí ficou assim, tá, mas Joel, como é que é isso mesmo? Né? Tem alguma coisa que diga que eu posso fazer? Será que eu não vou? As pessoas não sabem ainda. E não era um órgão assim, muito pequeno ou desestruturado, não. É um órgão grande. E é natural que não saiba, não é nenhum problema o sujeito não saber, não tem que saber tudo. Também não estou criticando ele por não saber, porque não tem problema nenhum, não são todas as pessoas que sabem dominam isso, tratam de outros assuntos. Tal. Mas então esse debate tem que acontecer mais vezes, tem que haver essa proximidade com a administração pública, tem que haver talvez um trabalho das câmaras de se apresentar, de explicar, de chamar as pessoas, de dizer como é que pode ser feito, de relatar cases de sucesso, de levantar números, enfim, é um trabalho de convencimento. Mas tem havido aumento, então a gente está no caminho certo. É o começo. Né? O Omar faz aqui uma pergunta que o senhor já abordou, mas eu até vou repetir porque eu acho bem importante, até em relação à sua menção sobre a questão da boa-fé na contratação da arbitragem. Ele diz assim, a lei abre margem para aumentar a corrupção em contratos licitatórios? Essa lei, a 14.133, isso, a lei abre margem para aumentar a corrupção. Eu acho que fica igual ao 8666/93. E tem um grande problema hoje da corrupção, na minha percepção. Eu acho que os órgãos de controle, de combate à corrupção, eles olham para o lado errado. Eu acho, minha opinião, todo respeito. Eles olham para o lado da punição. Né? Mas eles não combatem um ambiente que gera corrupção. Eles se preocupam lá com a repressão, mas não em combater um ambiente que gera essa situação. Né? E também, quando se fala de licitação em contrato, as pessoas prestam muita atenção na licitação e não no contrato. Só que na licitação a gente já avançou bastante nos últimos tempos, com licitações eletrônicas, uma definição de jurisprudência sobre o que pode ser exigido editar, o que não pode, uma jurisprudência mais consolidada sobre o assunto. Hoje, assim, não vou dizer que não haja licitações dirigidas e cartéis e coisa assim, mas é muito mais difícil, né, do que anos atrás, décadas atrás. Então, nós avançamos bastante em relação à licitação. Mas o ponto é, tu não precisa direcionar a licitação. O corrupto não precisa direcionar a licitação. Porque ele ferra o cara no contrato.
O sujeito ganha a licitação, não teve nenhuma tratativa, não tem acerto nenhum, não tem propina nenhuma, não tem coisa. Ele, por exemplo, não paga o sujeito, ele para de pagar. Né? Não faz a medição e não paga. Daí o sujeito, ele, olha, o que eu vou fazer? Vou entrar com ação de cobrança? Os juízes sempre assim pensando na superioridade do interesse público. É difícil pegar um juiz que aceite bem assim quando um particular vem, diga que a administração está errada e contesta a administração. Então, enfim, o sujeito que quer combater a corrupção, ele tem que desamarrar esse ambiente que gera corrupção. E o problema é que o ambiente privilegiado da corrupção é o contrato, não é a licitação. As pessoas olham para a licitação e deveriam olhar para o contrato. E um jeito de desamarrar isso era dar um caminho para que as disputas, as controvérsias se resolvam rapidamente, porque daí o sujeito tem um meio. Não perde fôlego. Né? Não... Nós temos aqui uma pergunta de um grande amigo da FECEMA, o professor Wilson Alberto Zappa, um perito renomadíssimo, autor de livros, já tive a oportunidade de trabalhar com ele numa arbitragem. Muito obrigada pela sua presença, professor. Ele diz assim, o desequilíbrio econômico-financeiro pode ser caracterizado pelo atraso no pagamento? A prova pode ser o cronograma físico-financeiro? Olha, eu não excluiria a possibilidade. Agora, o atraso, pura e simplesmente, ele vai ser compensado no contrato com os meios lá, com correção, juros. Eu acho que é isso. O inadimplemento da administração ele pode gerar daí outros prejuízos ao contratado, até a rescisão do contrato, né, e daí isso precisa ser comprovado pela administração. Agora, problema assim, atraso no cronograma, etc. e tal, isso daí sim, isso gera um desequilíbrio, né? Se esse atraso é causado pela administração. O ponto é que a legislação é tão leonina que a administração pública não paga e o sujeito tem que continuar prestando serviço, tem que continuar executando o objeto. Se ele atrasar, ele que está errado, não é a administração, de acordo com a lei. Na 8666, esse prazo é de 90 dias, na lei nova é 60, mas também é muito ruim isso. Né? Então, assim, melhorou um pouquinho, mas... Nem tanto. Então, se a administração não pagar dentro desse prazo, o contratado não vai ter... Está implícito que o contratado tem que suportar esse atraso. Se o atraso for maior, daí ele pode optar pela suspeição, pela rescisão, e daí suspenso o contrato, então atrasa o cronograma, daí com certeza gera um desequilíbrio econômico-financeiro com inúmeras repercussões, né? Mobilização, desmobilização, equipes e daí uma série de outras coisas. O nosso presidente da FECEMA, o João Matos, ele pergunta como incluir a cláusula compromissória de arbitragem em contratos administrativos. Se isso deve estar previsto no edital de licitação, ou seja, se para incluir no contrato, já no edital deve ter essa previsão. É porque a minuta do contrato acompanha o edital. Então, quando você lança o edital, é acompanhado da minuta do contrato, e a minuta do contrato já pode indicar isso. Normalmente é assim. Ótimo. Agora, a Lei 14.133, ela diz expressamente no artigo 153 que os contratos podem ser aditados para permitir a resolução dos meios alternativos de resolução de controvérsia, ou seja, aqueles contratos que não têm a previsão, em aditivo pode-se prever. Mediante o consenso das partes, sempre então, isso ficou assim muito claro na lei. Eu tenho um contrato que não tem previsão de arbitragem. A administração se convence que tem que fazer uma arbitragem, é só assinar um termo aditivo com a previsão da arbitragem. Isso é bom. Bom, dá segurança. Isso. O então, Josué... Eles chamam atenção, eles dão mais segurança, né? Então, assim, são positivos. Isso. O Josué, ele pergunta se a escolha ou modo de escolha dos membros do Dispute Board, no caso das estatais, deve ser estabelecido de forma pormenorizada nos regulamentos ou a mera previsão em contrato é a melhor forma para dar fluidez à solução do conflito? Eu não vejo como fazer isso assim de antemão e de forma objetiva, sabe? Porque eu acho que as partes têm o direito
né, de pensarem nos seus interesses, num perfil de um árbitro que seja mais alinhado a perfil. Não quer dizer que, né, evidentemente, será um tipo de comprometimento, mas a administração tem todo o direito de olhar lá para a lista do árbitro e dizer o seguinte: olha, esse aqui já foi procurador do Estado, então acho que ele tem uma experiência, ele vai entender muito mais o que eu vou dizer do que um outro sujeito que nunca foi. Eu acho que é legítimo a administração pensar assim. Portanto, ela escolher o árbitro, sim, com subjetividade, sem ter um critério assim objetivo que tem que ser, né? Aqui Não ele pode ter uma pergunta... escolha não razoável, né? Agora, se é uma escolha razoável, se é alguém qualificado, eu não vejo mal nenhum. Então, eu acho que não precisa ser feito isso de antemão, não precisa ter um regulamento que seja muito específico em relação a isso, porque eu acho que isso é um negócio de estratégia mesmo de atuação processual. É uma estratégia em relação à defesa dos interesses legítimos da administração no litígio, né? Eu acho que essa estratégia porque o outro lado vai ter isso, né? O outro lado vai escolher pensando nos seus interesses legítimos e a administração tem que fazer. E eu não vejo como fazer isso de antemão. Num regulamento, por exemplo. Isso tem que ficar aberto. Isso é uma coisa realmente singular e subjetiva, eu acho. Ok. Também uma pergunta do Josué: se o Dispute Board pode ter legitimidade para atuar em casos extrapatrimoniais, em caso de sanção de suspensão de contratar com a administração, ou somente nos casos patrimoniais, solicitações de reequilíbrio econômico? Não, eu acho que pode, sim, né? O parágrafo único fala de controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, né? Mas daí ela fala de equilíbrio econômico-financeiro, no adimplemento contratual, e o ponto é que a sanção é uma decorrência do inadimplemento contratual que se imputa ao contratado. Então, tratar de sanção é tratar de inadimplemento contratual. A sanção é um reflexo do inadimplemento. O inadimplemento é o pressuposto para a aplicação da sanção. Então, eu acho, sim, que pode ser tratado em qualquer dos meios alternativos, nomeadamente aqui pela lei alternativa de resolução de controvérsia. Bom, nós estamos já caminhando para o final, então eu vou fazer aqui, acho que a última pergunta, e, na verdade, um elogio de uma aluna sua, da Jarlene. Ela diz assim: parabéns pela palestra, professor Joel. Tem conhecimento do uso da arbitragem e outros métodos de conciliação de conflitos no âmbito das estatais? Caso positivo, tem sido satisfatório ou a experiência bem-sucedida? Olha, tem se utilizado bastante nas estatais, já de muito tempo, já de bastante tempo, né? Na área de energia é muito comum, eu queria destacar isso, né? As estatais que tratam de energia, o sistema Eletrobras, eu tive a satisfação de ajudar o grupo, a holding Eletrobras a fazer o seu regulamento de licitações e contratos. Eu fui o consultor contratado por eles para ajudá-los a fazer o regulamento, para propor a minuta, enfim. Ela tem toda uma previsão sobre esses meios alternativos de resolução de controvérsias. Eles usam muito, tem muitos contratos com isso. As distribuidoras de energia, as empresas dos estados, distribuidoras de energia também com muita frequência fazem isso, né? Então é uma coisa que é usado bastante e eu acho que é bastante positivo. Eu acho que é bastante positivo porque eles têm muitos contratos, por exemplo, a construção de usinas, linhas de transmissão, são contratos bastante elevados, normalmente tem previsão de arbitragem. Quase esses contratos, assim, quando tem esses valores muito mais altos, eles hoje em dia, sobretudo nessa área de energia, quase que regra essa previsão. Na área de energia é usado com muita frequência, né? Na área de saneamento é usado também, mas eu não tenho visto com tanta frequência, especialmente aqui em Santa Catarina. Tenho visto, aliás, muito pouco. Acho que poderia ser muito mais. Daí tenho visto muito em concessão em PPP. Concessão em PPP é a regra. É muito difícil você ver hoje um contrato de concessão em PPP que não tenha previsão de arbitragem. Agora, as estatais têm utilizado. E, assim, se está sendo positivo ou não, eu não tenho os números concretos, assim, né? Daí, no Brasil falta muito número, faltam esses estudos, né? de precificação, de margem, de decisões, enfim. E eu vejo decisões para os dois lados. Às vezes decisões que são favoráveis ao contratado, às vezes decisões que são
bem favoráveis à administração pública. Eu não vejo nenhuma inclinação assim a priori para um lado ou para o outro, não. Acho que as arbitragens têm sido conduzidas com bastante, né, de uma maneira geral, de um modo adequado. Agora, daí tem que se analisar arbitragem por arbitragem, né? Situação por situação. De uma maneira geral, protege o interesse do contratado de, pelo menos, sobre duas razões principais, né? Ter uma solução mais rápida e que o seu problema, a sua controvérsia seja enfrentada por alguém que é especializado naquele assunto, que conhece o assunto, e não por um juiz que tem uma percepção mais geral daquele assunto. Embora que tenha uma experiência prática enorme, uma vivência e tal, mas normalmente não é uma pessoa especializada. Na verdade é essa, e a própria atualização da lei da arbitragem, a 3.129, que trouxe expressamente, né, a possibilidade da arbitragem para a administração pública. Essas leis, elas só vieram normatizar aquilo que já acontecia de fato, ou seja, o uso da arbitragem em várias situações pela administração pública e que eventualmente traziam alguma discussão da arbitrabilidade ou não. Mas o fato é que, como você mesmo menciona na sua fala, a tendência é só crescer, e acredito que em breve tempo nós veremos aí um número muito maior de arbitragens realizadas com a administração pública. Eu acredito que vai haver um grande crescimento. A administração vai usando aos poucos, de repente para aqueles negócios maiores, e quando ela começar a entender, quando ela começar a ver que não é um bicho de sete cabeças, ela vai começar a usar muito mais. Deve haver uma expansão enorme. Vai tomar gosto pela causa. Acho que sim. Acho que ela vai ver que é melhor para ela. E dentro da arbitragem, daí eu acho até mais do que melhor até do que conciliação e mediação para a administração. Mas eu acho que o dispute board pode ser muito bom para a administração pública, porque dá esse conforto, dá esse estofo para uma tomada de decisão. Acho que o agente administrativo fica muito mais confortável para tomar uma decisão amparada numa orientação no dispute board. Acho que isso é extremamente positivo. E uma característica interessante desses comitês é que eles possibilitam, em muitas situações, a não paralisação da obra. Aqui em Joinville, nós estamos vivendo um drama muito grande com uma obra que começou em 2014, que nós falamos, a obra do Rio Matias. Uma obra para evitar as enchentes na cidade que nos atormentam há anos. E o que aconteceu? Há 2 anos se judicializou com uma das empreiteiras, a obra parou, o centro da cidade ficou todo esburacado, todo detonado, comerciantes tiveram que fechar muitos estabelecimentos e estão aí na justiça discutindo a obra parada e as enchentes continuam. Então, tive a oportunidade de levar um projeto ao novo prefeito agora sobre dispute boards para ver se resolve essa situação e previne tantas outras que poderão ser evitadas com os novos contratos, né? Torcendo para que ele compre a ideia. Tomara. É um cara moderno, novo, né? Eu acho que, poxa, tomara que ele seja aberto a isso. É um dos caras que parece muito bem intencionado, vamos acreditar. Vamos acreditar. Tem que levar esse projeto lá e insistir. Eu acho que é uma pessoa que tem perfil. Bom, nós chegamos ao fim do nosso evento e pelos comentários que rapidamente eu vejo passar, acredito que nós teremos um outro momento aqui, Dr. Joel, porque o assunto é muito empolgante e acredito que, como a lei é muito recente, daqui a um tempo nós vamos ter outros assuntos, outros temas ligados a essa lei para a gente comentar e analisar. Então, já vou quebrar aqui o protocolo e falar antes do presidente que, possivelmente, né, nós queremos o senhor aqui novamente para debater essa lei e, quiçá, algum outro assunto, já que o seu leque de conhecimento é bem vasto. Muito obrigado. Olha, de novo, muito obrigado. Uma honra participar dessa conversa com vocês. Obrigado pela lembrança do meu nome, pelo convite. Gostei bastante e espero, então, participar numa outra oportunidade, revê-los numa outra oportunidade, torcendo para que os meios alternativos
Seu microfone desligou, doutor. Seu microfone está desligado. Desligou sozinho. Isso. Eu estava agradecendo mais uma vez o convite, dizer que foi uma honra participar, uma grande satisfação, e na torcida para que a arbitragem, o disputa board, a conciliação, a mediação, convença o pessoal da administração pública que eles entendam e passem a utilizar com mais frequência, que eu acho que vai ser muito melhor para a administração pública nacional e para o país como um todo. Não temos dúvida disso. Aos participantes que estão questionando sobre o certificado, quem fez a inscrição vai receber o certificado por e-mail, fiquem tranquilos. E alguém poderia colocar no chat, por favor, um e-mail de contato da FECEMA, caso surja alguma dúvida ou alguém não receba, eu peço que alguém digite ali um e-mail para, eventualmente, poder atender alguma situação. No mais, muito obrigada pela presença de todos. Tivemos uma audiência muito linda aqui, acredito que chegou em torno de 100 pessoas, e até o próximo evento, que em breve será divulgado. Boa noite a todos.